Olá, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Sagitário. Então, eu convido você a embarcar comigo nesta jornada rumo ao autoconhecimento através das energias das cartas. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Sagitário, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E vamos lá. Olha que interessante essa carta abrindo a vossa leitura. Que lindo! A energia se dobrando aqui para vocês. Gostei muito dessa frequência. Vocês abrem a leitura com uma energia de conexão com este ano de 2025, um ano 9. Eu falei bastante sobre isso, expliquei direitinho sobre a energia do número, falei também sobre cores, práticas para vocês estarem trabalhando, mais especificamente na vossa leitura anual. Sagitário 2025, eu deixo aqui para vocês o card, tá bom? Com essa leitura. E também, caso você tenha interesse, você pode assistir a leitura que vem na sequência, ainda mais por conta dessa frequência que veio aqui na vossa leitura, conectando vocês com a energia do ano. Então eu já aproveito também para indicar para vocês a leitura que eu fiz falando sobre o começo deste ano de 2025. Abrangendo os meses de janeiro, fevereiro, março, a primeira quinzena mais ou menos do mês de abril. Então deixo o card aqui também para vocês, caso você ainda não tenha assistido o início da leitura, né? Início 2025, fica essa sugestão amorosa para vocês, tá bom, meus queridos? Então aqui, essa energia que conecta vocês à frequência do ano, nesse movimento de que às vezes pode parecer aos olhos dos outros que a gente está mais fechadinho, que a gente está mais introspectivo. Esse ano vai falar muito sobre isso, então vão existir momentos que a gente vai sentir essa necessidade de ficar meio, parece que, sabe borboleta antes de abrir as asas, né? Quando ela tá ali naquele estado de pupa, dentro do casulo, é exatamente isso. Então, às vezes, vai parecer aos olhos dos outros que parece que você tá meio naquele estado, né, de, não quer sair, não quer eventualmente participar de alguma coisa, mas é um momento, são momentos importantes, né? Não é que você vai se isolar de tudo, mas é uma energia de, como se fosse assim, uma concentração de forças para que você pudesse realizar certas coisas. E eu sinto aqui que isso tem muito a ver com projetos e até projetos ambiciosos, projetos grandes para alguns de vocês, né? Que podem estar envolvendo questões que você venha a estar executando, a estar realizando, colocando em prática, tanto na sua vida pessoal, particular, né? Você com você, questões suas, questões espirituais, questões relacionadas à sua personalidade, mudanças mesmo, né? Que a gente às vezes quer mudar alguma coisa dentro de nós, é um movimento interno, é um movimento nosso, né? De buscar por um equilíbrio, de buscar por uma plenitude, essa energia de cuca fresca, né? De um pensamento assim, uma cabeça fresca, uma cabeça tranquila. Ou podemos estar falando também de situações e coisas que vocês vão estar colocando em prática, de repente dentro do trabalho, dentro de alguma situação em específico, né? E aqui, às vezes, gente, pode ser que seja em ambas as situações, né? Pode ser que seja um movimento interno dentro de você que também está se refletindo nos vossos feitos. Porque aqui tem uma energia de alçar voos, né? De descortinar novos horizontes. Então, aquele movimento que, embora parece que está meio paradinho,
é exatamente sobre essa concentração de forças. Então você está reunindo energia e é até sobre esse paralelo com relação à energia da borboleta, né? Então ela está ali naquele casulo, ela está ali concentrando forças, está ali naquele processo de transmutação e transformação, para então poder alçar novos horizontes. A partir do momento em que ela sai daquele casulo, e aqui é muito sobre vocês, né? A partir do momento em que você sai desse casulo, você começa a realizar. Então, não se importe, né, com relação a de repente alguém falar alguma coisa ou pensar alguma coisa nesse sentido, né? De achar que você está um pouco fechadinha, um pouco fechadinho, né? Isso são momentos, não é que você vai estar sempre assim, mas são momentos importantes. E principalmente, gente, quando a gente sente esse chamado, né? Quando a gente sente que, hoje eu não tô afim, hoje eu quero ficar mais quietinha, mais quietinho, hoje eu quero me conectar com as minhas forças, eu quero olhar para o meu coração, eu quero olhar para a minha espiritualidade. Quando a gente olha para a nossa espiritualidade, nós estamos olhando para a nossa essência, nós estamos olhando para a nossa consciência, a consciência da nossa divina presença, eu sou, e portanto a gente começa a dar passos assertivos. É aquela energia do autoconhecimento. Nós estamos numa energia de número 9, e é sobre questões que realmente vão ser transmutadas, ainda mais por conta do movimento astrológico neste momento em que eu gravo a vossa leitura. Então existem coisas realmente que estão latentes dentro de nós, e é sobre essas transformações, né? Estamos falando sobre uma energia de estabilidade, de harmonia interior e de equilíbrio, e de lidar com certas situações que muitas vezes, se a gente não fizer esse movimento, a gente não vai saber, né, como lidar. E aí fica aquela coisa meio desestruturada pra gente, parece que a gente vai voando, né, entre aspas aqui, parece que a gente vai caminhando pela vida sem um rumo, sem um norte. E o que eu sinto aqui é exatamente essa definição de norte, de equilíbrio e de estabilidade para vocês. A energia aqui, ela vai indo aos pares, né, então a energia ela vai se reverberando e vai sendo multiplicada, me dando uma ideia aqui de velocidade e de rapidez. Então, a partir do momento em que você concentrou suas forças, reuniu as suas forças, olhou para dentro de você, definiu exatamente o que você vai estar colocando em prática, porque aqui nós estamos falando de ação, estamos falando de movimento perante a vida, é a vida pedindo essa movimentação. A partir desse ponto de introspecção e de autoestudo, desse mergulho interno, aqui vem para mim assim, como se você estivesse num relacionamento sério com a sua alma, sabe assim, num relacionamento sério com a sua divina essência, com a sua consciência maior, né? Então, a partir desse movimento, você já sabe no que colocar em ação, no que estruturar, no que manifestar. Existe uma energia de planejamento, então assim, você sabe exatamente onde você vai estar colocando a sua energia. Não tem energia dissipada aqui. E a partir disso, você começa a ver uma certa movimentação no universo, abrindo frentes para você, nesse sentido de não ter obstáculos e não ter mais parada, porque exatamente o tempo da parada já foi, né? O tempo em que você tinha que ficar, aqui é parado entre aspas, tá, gente? Mas é nesse sentido de reunir forças mesmo, como eu falei para vocês. Mas o tempo nesse acúmulo de energia necessária para você lidar com tudo que vem pela frente, com caminhos abertos, com possibilidades, com oportunidades, né? É o momento também de você colocar em ação. Então, é necessário mesmo essa reunião de forças e estar em paz consigo mesma, consigo mesmo, que é aquilo que eu falo para vocês, que aqui vem muito essa energia para mim de paz mental. Então, quando a gente está dentro dessa energia de paz mental, a gente simplesmente sabe o que fazer e floresce, prospera. É bem essa energia de florescimento, né? As coisas começam a fluir, porque a gente parte de um estado de paz interior. Essa questão de estarmos num relacionamento sério com a nossa essência é exatamente o ponto de onde a gente extrai a nossa força, a nossa orientação. E a gente sente essa energia vibrando dentro de nós através das nossas escolhas, através dos nossos pensamentos e, consequentemente, através das nossas ações. Então, gente, é um momento aqui para vocês muito produtivo e muito positivo na direção
da prosperidade, na direção de oportunidades aqui e de vocês perceberem que coisas vão estar chegando para vocês de uma forma muito positiva, principalmente a partir do momento em que você colocar os seus planos em ação, principalmente a partir do momento em que você começar a manifestar a ação. Então, eu já quero aproveitar e trazer para vocês, olha isso, eu já quero aproveitar e trazer para vocês exatamente a energia do mantra. Esse mantra é uma frequência para você estar levando para a sua vida, para os seus dias, sempre que você sentir a necessidade de elevar a sua frequência, de se conectar com a energia do seu coração, de se conectar com a sua força, com a sua orientação, de acender a sua luz no sentido de ser uma lanterna e de iluminar o seu próprio caminho, que é quando a gente acende a luz do divino que está dentro de nós, né? Então, sempre que você sentir essa necessidade, você faz este mantra. A ideia é que você possa levar estas palavras dentro do seu coração. Sempre que você sentir a necessidade, você faz o mantra. Tá bom, meus queridos? Então, a energia que vem aqui através das leituras é exatamente essa. Eu manifesto os meus sonhos, os meus ideais. Eu manifesto os meus sonhos, os meus ideais. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, leve essas palavras, guarde essas palavras dentro do seu coração e faça essas palavras sempre que você sentir essa necessidade de buscar pela sua força, de buscar pela sua energia, tá bom? E eu quero aproveitar também, antes de falar dessa carta que é super legal ela ter vindo aqui, traz essa energia dos pássaros, né? Muito interessante. Eu gosto muito dessa frequência dos pássaros aqui. Eu tinha falado sobre alçar voos, né? A leitura de vocês traz uma frequência de sincronicidade muito linda e com certeza nós vamos ver outros mantras chegando aqui na leitura e outros movimentos também nessa frequência alinhada do universo, né? Vocês sabem que isso sempre acontece aqui nas leituras e é realmente uma trama do divino, né? A teia do divino sendo tecida diante dos nossos olhos, é muito lindo ver isso. Mas eu comecei um projeto aqui no canal, eu ainda vou pensar direitinho como que eu vou trabalhar isso de forma mais presente com vocês, mas enquanto ainda não criei nada, eu estou transmitindo o recado em todas as leituras. Há umas 3 leituras atrás, que eu postei aqui no canal, eu senti o chamado de trabalhar com vocês um mantra em específico, para que, a partir da elevação da nossa energia, a gente pudesse também elevar a frequência do nosso planeta. Por quê? Porque cada um de nós que brilha, gente, cada um de nós que ilumina a sua luz, né? Cada um de nós que se equilibra e trabalha dentro dessa frequência de unicidade, dessa frequência de união, está contribuindo para a energia não só sua própria, o bem-estar, o alinhamento, né, a paz interior, mas também contribui para as pessoas que estão ao seu redor, para a nossa Terra, para todos os bichinhos que também são terráqueos, ocupantes deste planeta, né? Estão aqui ocupando o planeta conosco, então são terráqueos como nós, e também, quiçá, gente, para outras esferas, para outros planos, outros multiversos e universos, né? Outros planetas também. Então a gente eleva a frequência do planeta. Então, baseado nisso, eu criei um mantra que veio nessa leitura, né? Nessa outra leitura, que é o seguinte: você vai afirmar todos os dias de manhã, a ideia é essa, todos os dias de manhã, assim que você despertar pela manhã, você vai fazer o seguinte mantra, que aí você pode fazer junto com esse que eu passei na leitura. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, todos os dias pela manhã. Sentindo essa energia poderosa. Eu celebro a minha vida. Eu celebro as minhas conquistas. E assim é. Tá bom, meus queridos? E aí, o que a gente consegue com isso, né? A gente consegue uma alegria, a gente consegue um bem-estar tamanho que com essa vibração, a gente, nesse estado de gratidão, né? Porque quando a gente celebra, nós estamos sendo gratos, a gente eleva consequentemente a frequência do nosso planeta, da nossa cidade, do nosso prédio, da nossa casa, do nosso bairro, e elevamos a frequência também do nosso planeta.
Tá bom, meus queridos? Então deixo esse convite para você entrar nessa corrente do bem, tá bom? E se você quiser fazer, faça. Se não, a gente vai fazer por você, tá bom, meus queridos? Se você lembrar também, é claro. Tá bom, meus queridos? Então nós vamos assim, nessa energia, aos pouquinhos eu vou passando para todos vocês, conforme vocês forem assistindo as leituras. E eu ainda vou pensar numa forma de trabalhar com vocês, porque isso é algo que eu me comprometi e eu vou trabalhar ao longo de todo o ano. Eu senti esse chamado e eu vou fazer. Tá bom? Então vamos lá. Essa carta aqui, ela me traz uma energia muito gostosa de libertação. É aquele pensamento positivo no qual me permite encontrar dentro de mim luz, encontrar dentro de mim liberdade. A energia dos pássaros, gente, é uma energia muito poderosa. Falando sobre essa frequência da Terra, e agora vocês vão começar a ver as sincronicidades acontecendo, né? Como eu falo para vocês que é sempre assim, essa frequência linda, que vem tudo costuradinho, né? Então a energia dos pássaros, eles já são bichinhos que já evoluíram, né? Eles já estão em um estado de um nível de consciência muito grandioso. E quando eles aparecem para nós, na verdade, eles estão ali trazendo a beleza do divino, eles estão trazendo boas novas, estão trazendo uma energia de renovação, uma energia de liberdade, uma energia de movimento, né? Então eles entendem de uma forma muito peculiar a linguagem da nossa mãe Terra, a linguagem do nosso planeta. Eles escutam a voz, vocês sabem que a Terra ela é um ser vivo, ela também é terráqueo, porque ela é a Terra, né? A própria Terra. E ela tem uma linguagem. E a nossa mãe Terra se comunica com os pássaros e os pássaros entendem essa linguagem. Né? É muito lindo isso. Então, aqui essa presença de pássaros para vocês me traz essa energia de liberdade. Me traz essa energia de liberdade, principalmente para criar, de liberdade para ter pensamentos novos, pensamentos positivos e pensamentos que libertam você, pensamentos que fazem você ir ao longe. Vocês sabem que os nossos pensamentos, eles podem criar condições muito positivas, podem criar bases, estruturas, podem edificar, e aqui são vocês construindo coisas positivas. Neste sentido, eu sinto aqui uma energia de que esses planos e esses projetos podem estar trazendo uma estrutura muito boa, por exemplo, relacionado a um crescimento profissional, por exemplo, relacionado a questões da fisicalidade, da materialidade, de uma base, de uma estrutura, de um alicerce. Seja você estando bem dentro daquilo que você escolheu como vida, como forma de vida, né? Você estando bem dentro da sua própria casa, da sua casa primária, né? Que é o seu corpo, e também dentro da sua casa. Estamos falando de posses, estamos falando de exatamente essa energia de você estruturar coisas, né? E se sentir estável, se sentir embasado, né? Não é no sentido de não é no sentido de prisão, sabe? Que você tá ali tão estruturada que não tem movimento, não é nesse sentido, né? Mas é nesse sentido de conforto, é nesse sentido de alicerce. Então eu sinto que os pensamentos aqui, gente, que vocês estão trabalhando, estão levando vocês para esta edificação, é criação e construção, sabe? Pensamento cria, gera essa forma e isso te traz coisas boas. Mas vocês sabem que os pensamentos também podem trabalhar num sentido totalmente antagônico, né? No sentido de nos manter privados ou então de gerar sofrimento. Ao invés da gente criar, da gente manifestar, a gente pode se sentir altamente impotente, né? E aprisionados, infelizes. Então o que eu sinto são vocês trabalhando exatamente dentro dessa energia positiva, dessa energia de liberdade e de se conectar com uma força dentro de você, é aquele movimento em que eu falo da ambição positiva, né? Não é aquela ambição desenfreada, enlouquecida, mas é uma ambição que gera um movimento positivo e direcionado, exatamente no sentido de criar. E esse pensamento positivo faz muita diferença, porque é ele que está no caminho entre o avanço e entre o progresso. Se a gente coloca um pensamento limitante, a gente não faz nada. Então acreditar é o primeiro passo. E o que eu sinto é exatamente isso. Esse período de ficar às vezes quietinho, é importante para você se rechear, saber o que você vai criar, orientar seus pensamentos e a partir disso você colocar os seus planos em ação alinhados com esses pensamentos positivos.
né? Então, quando você decreta para você, eu manifesto os meus sonhos, eu manifesto os meus ideais, olha essa energia desse semblante, né? São semblantes de paz, são semblantes de tranquilidade, porque você sabe que é sim. Você olha para o sim e entrega para o universo essa energia de liberdade, né? E você segue fazendo dentro, você segue fluindo em sincronicidade com o universo, aproveitando as oportunidades, abraçando aquilo que vai chegando para vocês, né? Aquilo que vai vir. Olha, perfeito, gente. Novamente essa energia, gente, que coisa linda. Novamente essa energia de pássaros para vocês. Então aqui vem uma frequência muito positiva. Essa carta é uma confirmação para mim, trazendo essa energia de que para alguns de vocês estes caminhos, né, podem estar levando vocês para novos horizontes. Realmente aqui estamos falando sobre uma fase positiva, estamos falando sobre um momento positivo no qual você sai desse estado que de repente poderia estar trazendo uma certa sensação até de limitação por algum motivo. Eu sinto que às vezes são aquelas questões que a gente trabalha dentro de nós, né, e que exige esse olhar, né? Se a gente vai simplesmente seguindo sem fazer isso, né? Sem fazer esse movimento de autoconhecimento, esse ano vai pedir muito isso da gente, a gente fica parecendo um bichinho de luz, né? A gente vai indo meio sem rumo. E às vezes a gente embarca numa barca furada, né? Não que seja ruim, mas que às vezes atrasa o desenvolvimento que a gente tanto queria, né? Que estava tudo estruturadinho ali. Então a gente acaba não tendo um norte muito bem definido, né? E acaba dando errado, né? Mas, e assim, é bom falar sobre isso, né? Que às vezes a gente pensa que o errado é totalmente errado. Não é errado. Faz parte daquele momento nosso, faz parte daquela escolha daquele momento. E o que a gente tem que fazer com isso é aproveitar o ensinamento. Deu errado? O que deu errado? Olha para a situação, extrai o suco daquilo, né? Extrai, espreme a laranja, tira o suco daquilo e olha, daquele erro você não vai fazer de novo, porque foi lição aprendida. Isso é mestra vida, sempre nos ensinando, né, a como melhorar. Então, se deu errado, não se culpe, né? Se liberte, se perdoe, acolha a situação e siga em frente para uma nova etapa, né? Então, aqui nós estamos falando de realmente uma sensação de sair de uma situação que às vezes poderia realmente, às vezes por questão de medos, por questão de dúvidas, né? A gente não ter dado aquele determinado passo e agora você sai daquela situação, descortina coisas novas e falando principalmente sobre os pensamentos positivos, se conectando com aquilo que você acredita de positivo e aí abre portas para, como eu falei, oportunidades, novos horizontes, novos encontros, novas possibilidades, pessoas, situações que podem estar se abrindo para vocês de diversas formas aqui. Para alguns de vocês existe sim a possibilidade de repente estar descortinando novos cenários, não só com relação a oportunidades, mas também ou encontros, tudo mais. Mas também podemos estar falando de viagens curtas, não longas distâncias, mas viagens curtas, como por exemplo, de repente você fazer uma mudança para um outro bairro, ou até, gente, pode ser que seja um outro trabalho num lugar não tão muito distante de onde você está hoje, mas próximo, tá? Não são distâncias muito longas. Para alguns de vocês, está vindo aqui para passar que pode ser que de repente você faça até uma viagem nesse sentido, sabe? É uma viagem curta, mas que vai fazer com que você se conecte com a sua luz interior, pondere certas coisas, né? E através dessa frequência você se conecte, dessa viagem curtinha, um passeio, uma coisa curta, assim, desperte em você, sabe aquele momento eureka, aquele momento em que despertam ideias, desperta a nossa criatividade, né? Então pode ser que dentro dessa viagem, deste passeio, é mais como um passeio aqui, né? Para um outro lugar, você desperte, né? Dentro de você. E aí você fala assim, nossa, é exatamente isso. E aí você já sabe como fluir, você já sabe como colocar isso em prática, né? Você vai trabalhar dentro de uma energia de estrutura, dentro de uma energia de planejamento e vai então fluir dentro dessa direção. Olha, perfeito, 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 perfeito. Olha, é isso mesmo, olha.
essa carta aqui tinha, né, eu tinha olhado ela, a outra pulou. Então aqui nós estamos falando, olha, verdadeiramente, tá, de uma situação que você estava às vezes se sentindo, essas duas cartas confirmam para mim. O que é que estava trazendo essa sensação às vezes de impotência e que poderia estar gerando às vezes um medo ou às vezes uma frustração ou uma decepção, né? São aquelas situações da vida em que a gente tá com a nossa chama, sabe quando a chaminha da nossa vida fica meio, parece que a gente fica meio sem tesão, sem vontade, né? Não dá aquela liga, né? A gente parece que perde o sabor, perde a cor, né? Fica tudo meio assim, meio brocochô, né? Então, é exatamente isso. Você olha para sua vida e começa a ponderar, começa a colocar na balança. Isso me agrega, isso não. E é muito legal quando isso vem, esses tipos de pensamentos, e uma leitura como essa, inclusive, no começo do ano, né? Porque assim a gente vai delineando, veja, quantas coisas, quanta renovação, quantos caminhos novos, quantos cenários novos, quantas portas que se abrem a partir do momento em que a cura é feita. Nós estamos falando aqui do resgate do Chacha, aquilo que eu brinco com vocês, né? Da energia do Ti, do Prana, a energia divina e de vida. É muito linda essa representação desse arquétipo, dessa pessoa que ela já passou por vários estágios, né? Ela reuniu todos os gravetos, né? Ela foi atrás, ela trabalhou na energia, aqui falando de uma forma metafórica, tá? Mas ela reuniu primeiro todos os gravetos, foi lá na floresta, trouxe para o lugar que ela queria fazer a fogueira, aí ela pega, acende, demora um tempo para pegar e fazer, né, propriamente dito o fogo, pegar, né, acender tudo, enfim. E aqui ela manipula essa energia, né, aqui ela entra nessa sintonia de acender a sua força, né, aqui é de uma forma figurada. No momento em que se acende a fogueira, é como se estivesse acendendo dentro de si o Chacha, o Ti, o Prana, a energia divina e de vida. Então, é realmente nada por acaso, né? Falei para vocês que ia começar, né, aqueles movimentos de sincronicidades. Eu fui para virar o deck, essa carta pulou e no fim a que eu vi foi essa, né? Então, olha só que interessante, né? Realmente é uma antítese muito grande, porque são vocês saindo de uma situação de sem sabor, sem chacha, sem energia, né, se sentindo assim, às vezes meio sem movimento, né, com asas, mas sem estar voando, né, com o coraçãozinho pequenino, para uma energia de paixão, de movimento, de criatividade, né, de sabor pela vida, aquilo que eu falo para vocês do sapore, então da gente acordar todos os dias pela manhã e estar com essa força, estar com essa energia, né? Aqui tem muita criatividade, tem muita espiritualidade também, né? Aquela magia dessa conexão que a gente faz e a gente percebe que nós estamos aqui neste planeta, mas não somos daqui, né? Estamos aqui em missão e o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, né? Estamos nesse movimento para o aprendizado e descoberta também, né? Aprender e descobrir sobre a nossa essência e o que colocar em prática. Então são vocês acendendo verdadeiramente a vossa luz, né? Acendendo essa energia poderosa dentro de vocês e assim, a força e o potencial de manifestar. Porque veja, essa pessoa deitada aqui com os braços cruzados, então uma energia de chakra cardíaco, né? E aqui esse pássaro que sai do coração, né? Então assim, é uma energia de chakra cardíaco que estava fechadinho, fechada para balanço, né? E agora essa energia de poder, de acender a chama trina, inclusive, do seu sagrado coração. Perfeita essa leitura para vocês, representando esse momento novo que parte exatamente com essa luz, né? Dessa chama que se acende, que ilumina as vossas vidas, né? Então, a partir dessa luz interior que vem com aquele momento que eu falei para vocês do sair do casulo, né? Então, o momento de reunir forças, olha só, né? Perfeito isso. O momento de ir lá na floresta, tô fazendo um paralelo aqui, ok? O momento de ir lá na floresta, reunir os gravetos e tudo mais, e aí acender a fogueira e despertar essa luz, fazer esta é um movimento de mimese, né? De
identificação, né? De se identificar com a energia do fogo, né? Então, é exatamente isso. Você abre as suas asas e voa e desperta para uma nova realidade, desperta para todo o poder que existe dentro de você. Que poder é esse que eu falo para vocês, né, gente? Esse poder que existe dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, dentro de toda a humanidade, né? É o poder do o poder de Deus. O poder de Deus, o poder da unicidade, deste Deus que age sempre no superlativo. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou deixar uma mensagem para vocês com este oráculo. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Abençoados sejam todos vocês e os seus também. Nós vamos assim, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos, como eu sempre desejo para vocês, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas vidas, nas vossas jornadas aqui agora e por todo sempre. E assim é. Vamos lá. Sagitário. Olha que lindo. Nossa, olha que lindo isso. Uau. Essa carta é muito forte. Força. Eu mantenho o controle das minhas emoções e eu me elevo acima da dúvida. Eu tenho que ler essa carta para vocês. Vamos lá. Tem várias cartinhas para ler para vocês, todas elas muito importantes. E eu vou começar com essa daqui. Deixa eu deixar assim. Vamos lá. Essa carta diz assim: hoje eu aplico tudo que eu aprendi ao longo do meu chamado espiritual. E foi exatamente a energia que abriu a vossa leitura. Então, muitas vezes é sobre isso, né? A gente tem o direcionamento, a gente tem a orientação, mas até então colocar em prática, aí são outros 500. Né? E o que eu sinto de vocês é exatamente isso, é o momento de ação, é o momento de colocar em prática. E como eu falei, tudo aquilo que você reuniu dentro de você, tudo aquilo que você angariou como força, agora é o momento de manifestar, agora é o momento de colocar os seus sonhos, os seus ideais em prática. Tá bom, meus queridos? A vida pede ação, pede movimento, tá? Todas as curas já foram feitas, né? Se havia a necessidade de curas. Então, eu pratico o amor na minha vida diária. Esse ano vai falar muito sobre isso, ok? Sobre essa necessidade de se trabalhar na energia do amor. Que amor é esse? O amor da fonte. E primeiro, o amor próprio. Primeiro, essa energia de nos abastecermos, por isso que eu falei sobre essa energia de reunir forças, né? Então, primeiro no sentido de abastecer para depois ser. Uma vez que você está recheada, que você está recheado, que você recuperou as suas forças, você consegue fluir na direção de, como eu falei, vão surgir oportunidades, mas se você não tem energia, você não consegue dar conta de todo o recado. Então, estamos falando aqui sobre possibilidades, oportunidades, de repente convites para você até viajar, mas se você não tem energia, se de repente você está, né, num estado assim, meio borocochô, você não vai querer fazer, você não vai querer ir, você não vai querer participar, né? Você não vai querer trazer isso para a sua vida. Então eu permito que a luz, olha, perfeito isso, né? Eu permito que a luz eleve os meus pensamentos. Eu falei sobre a energia de pensamentos positivos, principalmente de medos, frustrações, decepções, às vezes aquela chateação que a gente fica, às vezes a gente nem sabe de onde vem, né? Dá aquela baqueada, a gente fala, ai, né, tô meio borocochosinha, meio borocochosinho, né? E não tem aquela vontade, né? Não tem aquele pozinho de plim-pim-pim. Então essa carta diz assim, conforme eu faço isso, né, de aplicar o que a gente aprende durante a nossa vida, durante o nosso chamado espiritual, as leis do amor universal se enraizam na minha vida. Olha que lindo isso, né? 2 vezes essa energia de raiz. E quando nós estamos falando de amor universal, nós estamos falando exatamente dessa energia da unicidade, né? Das forças que nos levam
perfeitamente para o caminho do um, para o caminho de Deus. E aqui um caminho novo que se descortina para vocês, né? Tudo o que é. Hoje eu percebo que o amor eu percebo o amor que dá poder a toda a vida. Eu vejo cada pedacinho, essa carta é linda, eu vejo cada pedacinho do universo como uma expressão deste amor. Quando eu falei para vocês da energia dos pássaros, é exatamente isso, né? Os pássaros, eles são um presente. E quando a gente começa a perceber essa movimentação, né, do divino acontecendo diante dos nossos olhos, né, todos os dias, todos os momentos, né, não há espaço para a decepção, para a chateação, para a frustração. Pode até ser que aconteça, né? Faz parte, nós estamos no mundo de formas e às vezes a gente se apega a essas formas e o sofrimento vem, faz parte disso, né? Mas a gente transforma isso, transmuta isso de uma forma muito rápida quando a gente tem essa sabedoria dentro de nós, colocar em prática, né? Então, quando a gente percebe a energia dos seres, de todos os bichinhos, de toda a natureza, né, de toda a beleza da natureza, a gente fala, meu Deus, Deus né, está ali diante de cada ser, né? É exatamente isso, né? Quando eu vejo cada partezinha do universo como uma expressão deste amor, eu estou consciente da presença de Deus. Perfeito, eu acabei de falar sobre isso, eu nem estava lendo e tá aqui. Eu falei para vocês que ia começar, né? Já começou. Essa questão da sincronicidade. Então, vocês vão perceber isso, gente, e anotem, se você quiser depois registrar, anota isso, pega um caderninho, começa a perceber. Até na própria leitura, você pode colocar, ó, aquela carta falou sobre isso, depois a outra carta também falou sobre isso, né? Volta no vídeo, né? Faça disso um autoestudo também, faça disso uma forma de você reunir forças, né? As leituras aqui, elas têm um cunho diferenciado, né? Voltadas para a reflexão interior, né? Voltadas para o autoconhecimento. Então, perceba também outros movimentos, outros movimentos na sua vida como um todo, né? Que vão estar te mostrando essa sincronicidade e o amor de Deus em todas as coisas, né? Eu me abro para esta magia. Eu cheguei a falar sobre isso, né? Eu me maravilho com o esplendor de tudo o que é e de que eu sou e de que eu faço parte verdadeiramente. Ó, é exatamente isso. Quando a gente percebe que a gente é parte, olha que lindo isso, né? Aqui parece que a árvore... Ai, gente, eu fico... Ó, de novo a sincronicidade, né? É impressionante. Eu falo para vocês que tudo é bênção, beleza e perfeição. Parece que a floresta aqui, ó, se iluminou para a luz do Um, para a energia do Um. Perfeito, né? Então, quando a gente percebe isso, né? A chateação que vem, ou a tristeza, ou a decepção que vem, né? Passa rapidamente, né? Porque a gente começa a verdadeiramente ver e a constatar, né? Que Deus está em todas as coisas, né? Essa carta aqui fala sobre o amor que aparece. Vamos pegar essa aqui. Eu renuncio, olha, perfeito. Eu renuncio à minha dor e solto a minha resistência. Hoje eu escolho residir na luz de todo o meu ser. Então é isso, gente. Quando eu falo para vocês que nós temos este poder de escolher dentro da nossa esfera de poder, dentro da nossa esfera de atuação, a gente tem o poder de escolher como as coisas vão chegar até nós e como nós vamos estar vibrando. Então, isso é uma escolha e isso parte única e exclusivamente de cada um de nós. Então nós podemos escolher vibrar numa energia de medo, de desmotivação, de desespero, ou nós podemos escolher vibrar numa energia de encorajamento, numa energia de poder interior, numa energia de força espiritual, de sabedoria, de fé renovada, de força, garra, determinação. Nós temos o poder de escolher isso. Então, é exatamente isso. Essa carta reflete perfeitamente a sabedoria de vocês neste momento, a vossa consciência, ela não está aqui por um acaso. Eu renuncio à minha dor e solto a minha resistência. Eu não tenho resistência mais. Eu solto. Quando a gente libera a resistência, a gente flui. Olha que lindo isso, né? De asas que estavam sem movimento para um voo. E aqui segue em frente, né? Hoje eu escolho residir na luz do meu ser, que é a luz do divino. Eu me elevo corajosamente
e peço pela compreensão que vai me libertar da dualidade. Gente, o que é isso? É muita perfeição. Eu falando sobre isso, né? E eis que vem exatamente essa mensagem na carta. Então eu me elevo corajosamente e peço pela compreensão que vai me libertar da dualidade. As minhas orações são atendidas. Isso é muito interessante porque eu falo sempre isso para vocês sobre a questão da oração. Existem algumas coisas, eu sempre falo isso, né? Não faça oração pedindo, faça oração agradecendo. Mas existem coisas que a gente pode pedir. Eu nunca adentrei nesse assunto, né? Vou aproveitar para falar sobre isso agora, porque eu sei que vocês assistem, às vezes, não só do respectivo signo em questão da leitura, né? Mas existem outras pessoas assistindo também, às vezes, quando é ascendente, quando é lua, ou até porque sente o chamado em assistir. E você deve assistir mesmo, tá? Deve assistir, porque cada leitura tem uma mensagem especial. E se você sente o chamado para assistir, independentemente da posição no mapa, todos nós temos todos os 12 signos. Então assista, tá bom, meus queridos? Então, existem coisas que a gente pode pedir. Exemplo, pela orientação. Né? Então, pedir para o divino, pedir para a vossa força ancestral, pedir para os vossos mentores, mestres, guias, irmãos das estrelas, enfim, pedindo pela orientação, né? Me traga uma orientação. E você pode agradecer já. Aí você pode entrar nessa questão de agradecer, que eu gosto muito de fazer oração nesse sentido. Gratidão pela orientação trazida à minha pessoa. Gratidão pela orientação, gratidão pelas minhas orações serem atendidas, né? Gratidão pela minha vida estar fluindo da forma como eu gostaria. E aí você pode até fazer o mantra que eu falei para vocês, né? O mantra do dia. Gratidão porque eu celebro a minha vida, a vida dos meus sonhos, a vida que eu sonhei, que eu idealizei. Gratidão pela minha vida tão sonhada, né? Gratidão pelas minhas conquistas de ontem, de hoje e de amanhã. Né? Sou grata pela minha vida, sou grato pela minha vida perfeita, tá? Então é muito legal a gente trabalhar dentro dessa frequência. E aí aquela carta fala, e Deus manda a sua ajuda, né, celestial, angelical, para que o amor e a paz encontrem o caminho até mim. Nossa, gente, incrível, porque eu falei para vocês sobre a energia da paz, né? E eu fiz um post na minha outra mídia falando sobre isso, que a paz é o solo fértil, de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. Então, quando nós estamos em paz, quando a nossa consciência está em paz, automaticamente a nossa mente vai estar em paz. E as nossas decisões vão ser assertivas, o nosso planejamento vai ser assertivo. E a gente não vai ficar que nem bichinho de luz. A gente vai conseguir colocar as nossas forças de uma forma perfeita, de uma forma atenta, lúcida, para fluir na direção dos nossos sonhos, dos nossos ideais, com força, com determinação, com coragem. Tá? Quando eu abro os meus olhos, o amor aparece. Olha que lindo isso, né? Quando eu abro os olhos da minha alma, eu vejo toda a sorte do amor divino ao meu redor. Né? É muito sobre isso. Quando eu abro os olhos, isso aqui sou eu que estou falando, não está escrito. Quando eu abro os olhos da minha alma, da minha essência imortal, da minha essência divina, eu vejo o divino se manifestando em tudo o que há, tá bom, meus queridos? E aí, dessa forma, o borocochô se dissolve, tá bom, meus queridos? Gente, que linda essa mensagem para vocês. Vamos lá. Essa carta aqui diz assim, o amor incondicional. Olha essa energia de chakra cardíaco, né? Perfeito. Hoje eu escolho ver a luz em cada pessoa. Eu escolho o divino em cada ser. Eu vejo o divino em cada ser. Eu escolho ver a luz em cada um e eu vejo o divino em cada ser. E eu aceito os outros exatamente como eles são. Quando eu estava lendo essa carta, me veio uma questão aqui sobre, às vezes, você querer estar fazendo certas coisas e, às vezes, quando a gente fala antes de realizar, né?
Às vezes pode trazer essa certa sensação de impotência. Para alguns de vocês pode ser isso, né? De você ir com todo o tchatcha, com toda a energia, você chega para determinada pessoa e aí você fala assim, nossa, eu quero fazer tal projeto, sei lá, eu tô pensando, às vezes não é sobre algo, né, para fora que você vai exteriorizar, mas é algo para você mesmo. E aí você fala, pô, eu tô querendo mudar certas coisas em mim, certos padrões em mim. Esse ano vai falar muito sobre isso, tá, gente? Quando a gente vê, a gente já mudou, já transmutou. Que é um ano que vai falar de pontos culminantes. Dá uma olhadinha na leitura anual, que eu falei bastante sobre isso. E aí você vai lá cheio de tchatcha, né, pra pessoa, e a pessoa vai lá e não, porque não sei o que, e machuca, sabe? E aí você tava, e aí você murcha, que nem uma florzinha, né? A florzinha fica cabisbaixa, né? Então, essa carta, ela vem nesse sentido, né, de você não se deixar abater por certas questões, né, por certos movimentos dos outros, às vezes. Para alguns de vocês pode ser isso, tá? Então, olha só, você vê a luz e você busca pelo divino que existe dentro de cada um e aceita cada um do jeito que ele é. Mas não deixa alterar o que o outro disse, o que o outro, né, a forma como o outro falou, não deixa isso acessar a sua esfera de poder, né? Eu trago compaixão para todos os irmãos e irmãs na luz. Que é isso que somos, né, gente? No frigir dos ovos, nós somos, é como eu falei, terráqueos. Somos todos, estamos todos no mesmo barco, gente. Essa que é a verdade. Nós viemos aqui para evoluir, para aprender com os ensinamentos da Mestra Vida, se aprimorar, de preferência, né? E voltar para o lugar. É uma fase. É como se fosse uma fase de videogame, né? É uma fase. Nós estamos aqui para uma fase. Depois dessa virão outras. Para quem gosta de videogame, é isso, né? Então, fase 1, acabou essa fase. Vamos para a próxima, em outros patamares, de preferência em outras orbes elevadas, porque já semeamos a luz neste planeta. Já contribuímos para a elevação do planeta, né? Essa é a ideia, tá? Então, trazer a compaixão para todos os irmãos e irmãs na luz. Eu ofereço amor incondicional, olha que lindo. Eu ofereço amor incondicional para todos que eu encontro. E é nessa de oferecer amor incondicional, né, de receptividade, como eu até falei da energia do chakra cardíaco, né, essa energia de receptividade, de abertura para o novo, que você também recebe esse amor, né? Que você também recebe através até do próprio movimento do universo, trazendo pessoas legais, pessoas que podem ajudar, pessoas que podem colaborar com a sua vida, né? Eu uno a minha alma a dessas pessoas, né? Para que então nós possamos crescer juntos no amor universal. Que coisa linda, né? E é bem sobre essa união de forças, né? Que juntos a gente soma, né? Juntos a gente integra forças, a gente soma forças e não divide, e não segrega, e não separa, e não diverge, né? Essa é a ideia. O mundo que a gente tanto quer não vai começar a partir de um ou de outro. Não, começa a partir de cada um de nós. Porque se a gente fica sempre projetando lá fora e não faz dentro do nosso próprio quintal, né, dentro da nossa própria esfera de poder, nós vamos ficar sempre esperando. Está na hora, mais do que na hora, urge, né, o momento de colocarmos em ação o mundo que a gente deseja. E eu sinto, já não é a primeira leitura, mas eu sinto que vocês estão neste ponto. Vocês são atuantes nessa questão da nova terra e do espaço comum ao qual todos nós comungamos. Porque não é só fechar a porta de casa e dane-se o mundo lá fora. Não. É um senso de coletivo. Senso de coletivo. É isso que vocês estão trabalhando, tá? Se aprimorando para fazer com que este lugar seja bom para todos, né? E isso requer pulso, isso requer força, isso requer energia, requer tchatcha, tá? E vocês estão trabalhando muito dentro dessa frequência, tá bom, meus queridos? E falando sobre essa energia, vem a palavra que é muito, muito boa, né? Perfeita para isso, chamada força. E olha essa energia espiritual aqui de peito aberto, né? Totalmente entregue. Lindo.
E essa carta é perfeita. Olha só o que ela fala. Hoje, eu mantenho o controle das minhas emoções. Eu me elevo acima da dúvida. Então, quando a gente fica, a dúvida, ela tem um limiar, né? A linha que separa a dúvida do medo é muito tênue. Então, para a gente ir para o medo é rapidinho, é 3, 2, 1, foi, já está no medo, né? Então, quando a gente trabalha na dúvida, né, de se elevar, de se colocar acima da dúvida, a gente consegue trabalhar de uma forma muito assertiva com as coisas que a gente está criando, projetando e manifestando. Seja o que for, você com você, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, enfim. Olha só o que essa carta diz. Eu afirmo o meu poder, né? Eu afirmo o meu poder e me mantenho forte, me mantenho firme. E a minha fé é inabalável. Então, quando eu falo que a gente tem que ter coragem, tem que ter tchatcha, tem que ter para afirmar o seu posicionamento, para trazer realmente os seus sonhos, os seus projetos, né? Nós estamos numa era, gente, muito, muito especial. É uma transição muito grande e esse momento de transição é muito delicado. E nós não estamos aqui por um acaso, nessa sopa ao acaso, né? Não estamos nessa sopa ao acaso, nós estamos aqui por um motivo, porque a gente escolheu vir para cá, em tempos extremamente desafiadores, em tempos em que a gente sente a nossa fé abalada, em que a gente vê as coisas se ruindo, a gente vê os valores desabando, a gente vê tudo de ponta pro ar, né? É caótico mesmo, mas nós estamos sustentando a transição, né? Nós fazemos parte de um momento único na história da Terra. É só para os fortes, né? É só para os fortes. Então tem que ter muita força, tem que ter muito domínio de si. É autoconhecimento, acordou, dormiu, é autoconhecimento, até em sonho é autoconhecimento. Por isso que eu falo para vocês que sem autoconhecimento não existe autodesenvolvimento. O autoconhecimento é o grande segredo e eu fico muito feliz porque depois que eu comecei a falar de autoconhecimento, principalmente nas leituras, eu comecei a ver todo mundo falando de autoconhecimento. E eu acho isso ótimo, porque o que é bom a gente tem que levar adiante mesmo. Tem que levar adiante. E eu senti que aumentou muito essa frequência, não só de colegas de profissão, né? Tarólogos, tarólogas, mas também de outros profissionais, terapeutas, psicólogos, enfim, né? Eu fico muito feliz mesmo, né? Eu vejo até, às vezes, pessoas famosas falando de outras áreas, né? Outros profissionais, professores, enfim, falando de autoconhecimento. Eu falo, gente, que maravilha! Se eu comecei isso de alguma forma, que ótimo, né? Porque isso é muito bom e é muito importante porque não tem outra forma, gente. Não tem outra forma. Sem o autoconhecimento não tem segredo, não tem receita pronta, a não ser conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Essa frase está no oráculo de Delfos, né? E essa carta diz assim, hoje eu sei que eu tenho a força de superar qualquer coisa que eu venha a lidar. Eu encontro coragem na verdade. Olha o alicerce, olha a base. Que verdade é essa? A verdade do amor maior, dos princípios, né? Dos princípios, por isso, não se chateie. Lembre-se sempre que se alguém faz alguma coisa para você, provavelmente ela está fazendo no reflexo dela mesma, ela está enxergando com os óculos dela, né? Não está colocando os óculos, não está tirando os óculos e vendo com os olhos do coração, em algum lugar aqui vendo a luz, né? Em cada um, entende? Então não escolha manter, lembra da cápsula, né? Lembra da cúpula de luz. Né? Eu encontro coragem na verdade, me mantendo na força do amor, eu triunfo sobre o medo. Olha só que interessante, eu tinha falado sobre a dúvida, né? Que a dúvida é um passo para a gente chegar no medo, né? É um passo, 3, 2, 1, foi. Então, essa carta fala muito sobre isso, né? Então, aqui é perfeito isso. Me mantendo fortemente na força do amor, eu triunfo sobre o medo. E aí, gente, triunfa sobre o medo já era, né? É só alegria, é só sucesso.
Aí é coragem. Triunfou sobre o medo, qual é o próximo, né? É a coragem, que é a ação que vem do coração. E é exatamente isso aqui, nesse domínio de si, nesse domínio das emoções, domínio das suas paixões, domínio das suas vontades, daquilo que você quer, e aí você vai. Reúna suas forças, levanta a cabeça e vai. Vai porque o mundo precisa, tá? O mundo precisa desses sonhadores, né? O mundo precisa dessas energias, desse movimento, gente. Nós estamos, como eu falei, num momento único da humanidade, tá? E a gente precisa dessa força, tá? Precisamos manter essa sustentação, porque a realidade da nova Terra não é uma utopia, é uma realidade, tá? O que eu quero dizer com essa utopia? Não é um sonho vazio, não é um sonho oco, é uma realidade. E todos nós que despertamos a nossa luz, que é a luz do divino que está dentro de nós, estamos contribuindo para isso. Portanto, acredite, mantenha essa chama viva dentro do seu sagrado coração. Se liberte de tudo aquilo que aprisiona você e siga, tá? O movimento aqui para vocês pede ação. A vida pede ação para vocês. Coloque em prática, manifeste a ação. Eu vou tirar uma mensagem para vocês deste deck que fala das sementes estelares. O que mais os queridos regidos sob o signo de Sagitário precisam saber? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo, do divino, do cosmos? Para os queridos regidos sob o signo de Sagitário, nós temos aqui, gente, energia, como eu falei para vocês, né? Do número 9, que conecta vocês na frequência do ano de 2025. Nós temos uma energia de progresso, de plenitude. Tem frequências que se dobram aqui, tem energias que se dobram, então conectando vocês numa energia de movimento, dinamismo, rapidez, velocidade, manifestação de sonhos, de ideais, poder pessoal, uma energia de base sobre base. Então tem estrutura, tem alicerce, vocês não estão fluindo para algo meio, sabe? Estão fluindo para algo estável, para algo poderoso, para algo que te traz um recheio, uma plenitude, uma certeza. Tem uma energia também de números mágicos para vocês, códigos de ativação, me mostrando que sim, vocês estão fluindo na direção do caminho dos vossos sonhos. Estão sim manifestando os vossos sonhos e os vossos ideais. Sustente esta frequência, planeje estrutura, coloca o seu pozinho de plim-pim-pim, a sua criatividade aqui, também o trabalho junto com a sua intuição, tá? Por isso o olhar para dentro é muito importante, porque a intuição é a chave de comunicação com a nossa divina presença. Eu sou, dessa forma você sabe que você está alinhado com a sua essência. E vai, tá bom, meus queridos? Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Sagitário precisam saber nessa leitura magnífica? Olha, gente, misericórdia, olha, é muita sincronicidade, né? Que lindo. Olha só que interessante. Essa carta traz uma purificação. Ah, perfeito. Gostei muito das energias para vocês. Vou só tirar essa carta e colocar aqui para ficar mais bonitinho. Vocês sabem que é aquele momento em que eu gosto de deixar tudo arrumadinho para vocês. Então vamos lá, essa carta fala sobre uma lembrança, né? Isso tem muito a ver realmente com as sementes estelares, né? Aqueles que vieram para estarem neste planeta para ancorar essa transição, esse movimento de transição, de sustentação para uma nova frequência. Quando a gente fala da nova Terra, nós estamos falando de uma nova frequência de consciência, gente. Muita gente pensa que, então a gente vai ter que passar dessa para uma outra para sustentar e voltar para cá. Não, não é assim que funciona, tá? O salto, ele vem no nível de consciência, tá? É uma modificação, é um
um shift, uma mudança no nível de consciência. Mudou a consciência de um, do outro, pluf, a Terra alcança um outro patamar evolutivo, tá? É assim que funciona. Essa carta diz assim, eu me lembro, né, eu me recordo. Então ela fala sobre um plano de alma, ela fala sobre nós estarmos lembrando de coisas que a gente realmente veio fazer aqui. Então, meus queridos, estejam atentos. Às vezes tem pessoas que se lembram, né, daquilo que vieram fazer aqui. Às vezes tem pessoas que não, mas que simplesmente sentem. Então, é verdadeiramente sobre aquele olhar profundo para dentro de você. Né? Num mundo que nos cobra tanto olhar para fora, tem tantas interferências. O professor Hermógenes falava sobre isso, né? O mundo normal nos distrai, se nos distrai, logo nos trai. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa realmente a saber qual é o nosso propósito. É uma vida com significado, é uma vida com direcionamento, e é isso que eu sinto vocês, né? É isso que eu sinto. Então, se lembrando realmente daquilo que você veio realizar, aquilo que você veio manifestar neste planeta, tá? Essa carta aqui fala sobre um cenário em que você vê, como eu falo para vocês, quando a gente olha como observadores da nossa história, né? Quando a gente olha exatamente como a leitura das cartas, né? Por isso que eu me apaixono muito, cada dia mais pelo tarô, né? Olhar como observador da nossa história. E é isso que o tarô nos permite fazer. Então é um pensamento de um cenário amplo, de um cenário maior. Aqui trazendo energia das Pleiades, olha isso, olha a frequência que essa leitura está vibrando. E ela fala sobre ideias inspiradas e fala sobre um pensamento visionário. Então, meus queridos, às vezes os ataques eles podem vir por conta dessas ideias que são muito diferentonas, né? Que são muito arrojadas. Sempre que você estiver e principalmente quando envolve, gente, é muito importante isso, tá? Principalmente quando envolvem projetos que estão pensando no todo, não é só você, é no todo. Né? Pense sempre nos grandes visionários, pense sempre nas grandes mentes que deixaram o seu legado e que hoje, né, por exemplo, hoje nós temos carros elétricos cuja tecnologia foi criada há mais de 100 anos atrás. Pasmem, procurem sobre isso, né? Uma grande mente. Então, uma inteligência assim realmente muito acima, muito visionária. E às vezes o que vai acontecer? A gente quando tem essas ideias, esses ideais muito diferentões, né? A gente é colocado à margem, a gente é colocado à parte, ou então é atacado, né? Às vezes verbalmente, para que a gente vibre na energia do medo e se feche e não faça. O medo é o maior cacareco, tá? E o medo é exatamente aquilo com o qual impede a gente de alçar voos e manifestar os nossos sonhos e ideais. Então nunca deixe o medo fazer parte da sua vida, seja qual for o medo, porque às vezes você fala, mas eu não tenho medo, será? Dá uma varredura em todos os medos que você pode ter, inclusive o medo de fazer a passagem. Tem gente que tem, né? Tem gente que tem. Então, meus queridos, nunca deixem o medo ficar no caminho dos vossos sonhos, tá? Sempre faça esse movimento de autoconhecimento para detectar se há alguma situação em que existe uma pitadinha de medo ali. E trabalhe trazendo luz para isso, colocando no lugar do medo coragem, que é a ação que vem do coração. E essa carta para a gente finalizar essa leitura lindíssima, repleta de ensinamentos valiosos para todos nós, de todos os signos, uma leitura realmente muito especial. Ela diz assim, perdão, né? Eu não gosto de falar eu me desculpo, né? Eu gosto de falar em perdão, porque o desculpar significa que tem culpa, né? E aí você não sai daquela energia, né? Então eu gosto da palavra perdão, porque o perdão realmente purifica o coração, né? Essa carta, ela fala muito, gente, sobre libertar num nível, olha o que está vindo aqui para vocês, né? Libertar num nível muito profundo. Aqui nós estamos falando sobre raízes, libertar, claro, certos padrões nossos, isso tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, que às vezes são questões que a gente traz muito arraigada dentro de nós, né? Então é sobre aqueles movimentos internos
que a partir do autoconhecimento a gente consegue transmutá-los e então seguir em frente, né? E às vezes essa carta vai trabalhar dentro de questões que nos conectam às vezes à nossa linhagem, a padrões que às vezes a gente tem que purificar da nossa linhagem ancestral. Padrões que às vezes vão se repetindo ao longo de gerações e gerações e gerações. Então aqui me mostrando, meus queridos, que são vocês realmente alçando voos grandiosos, se lembrando talvez desses padrões aqui, né? Tem essa conexão aqui, se lembrando e sabendo verdadeiramente qual é a sua missão, uma energia muito forte aqui de olhar para dentro, para as profundezas das suas raízes, né, das conexões que você tem, né, para que então você possa transmutar, você possa curar e possa então dar vida a essas ideias, a estes ideais e a seguir com muita maestria na direção do caminho dos vossos sonhos, da vida que você tanto deseja. E assim é, Sagitário. Que linda leitura, eu espero que esta mensagem, que esta energia que pulsa aqui deste espaço sagrado possa chegar no seu coração como um sopro suave, de luz, de amor e de esperança, meus queridos. Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E guarde essas palavras dentro do seu coração e nunca, nunca, nunca se esqueça que você tem tudo o que você precisa dentro de você. Todo o poder do divino está dentro de você para manifestar os seus sonhos e os seus ideais. Celebre sempre a sua vida, que é uma dádiva, que é um presente concedido pelo divino a você, e celebre sempre as suas conquistas de ontem, de hoje e as do porvir. As infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam com você, Sagitário, aqui, agora e por todo sempre. E assim